Um grande abraço para você que está ligado aqui na Gol. O nosso assunto agora é a Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro, versão 2024. Rodada de número 3 completa, Série D pegando no breu, pegando forma nessa temporada. Vamos lá, grupo a grupo. Resultados e classificação começando pelo grupo A1. No confronto acreano na rodada do grupo 1, esse grupo 1 formado por equipes aí do norte do Brasil, tivemos a vitória do Rio Branco para cima do Humaitá por 2-1. As duas equipes do Acre se enfrentaram lá no Florestão no sábado, como sempre, né? Rodada da Série D sempre começando no sábado. Vitória do Rio Branco por 2-1. O Humaitá só perdeu no campeonato até aqui, assim como o São Raimundo, só derrotas. O Trem venceu no Estádio Canarinho, em Roraima. São Raimundo só perde. Princesa dos Solimões e Manaus se enfrentaram no sábado e no domingo. O primeiro tempo foi disputado no sábado e o segundo no domingo. No jogo do sábado tivemos queda de energia, o jogo não conseguiu ser reiniciado para o segundo tempo, então o primeiro tempo foi disputado no sábado e o domingo e o segundo tempo no domingo. No primeiro tempo do jogo do sábado, o Manaus estava ganhando por 1-0, mas no segundo tempo uma loucura só. O Princesa dos Solimões meteu 3 gols, o Manaus meteu mais 2 e o jogo terminou em 3-3. E no Estádio da Colina, em Manaus, o Manauara, estreante e um dos melhores times da Série D nesse início, 3 jogos, 3 vitórias, um dos 3 times 100% do campeonato, meteu 3-1 no Porto Velho. Liderança do Manauara, líder, 9 pontos. Segundo lugar, o Porto Velho, que também era 100% até enfrentar o Manauara, está com 6 na segunda posição. Terceiro, Princesa dos Solimões, tem 5. Quarto lugar para o Manaus, com 5. O G4, portanto, tem Manauara, Porto Velho, Princesa dos Solimões e Manaus. Lembrando que a Série D são 8 times por grupo, são 8 grupos de 8 equipes. Os 4 melhores de cada chave avançam para os mata-matas, 16 avos de final, oitavas de final, quartas, semifinal e final. E quem chegar na semifinal sobe para a Série C. Então o G4 a gente já falou, quinto lugar o Trem com 4 pontos, o Rio Branco tem 4 pontos também, diferença no saldo. O Humaitá e São Raimundo, essas duas equipes perderam os 3 jogos que fizeram até aqui, tem 0% de aproveitamento e começam já a ficar distantes até do G4, com tão poucas rodadas, já estão 5 pontos atrás do quarto colocado. Vamos ao grupo A2, terceira rodada encerrada. No sábado tivemos a primeira vitória do Águia de Marabá, lá no Zinho Oliveira para cima do Cametá. Cametá, aliás, perdeu todos os jogos no confronto paraense dessa rodada. Tivemos muitos confrontos estaduais, né? Assim como River e Altos, 1-1 lá no Albertão, empate para os dois times do Piauí. O Fluminense venceu o Tocantinópolis no Lindolfo Monteiro em Teresina, vitória do Flu, 1-0, a primeira vitória do Flu. Aliás, Fluminense e Tocantinópolis estão empatados, assim como River, Altos, campanhas todas iguais. O Águia de Marabá também, eles empatam em tudo, em número de pontos, em vitória, em saldo, em número de gols, enfim. E no que a gente pode chamar de clássico, sim, no Maranhão, lá no Inhozinho Santos, o Motoclube venceu o Maranhão por 2-1. O Maranhão estava 100%, mas foi ultrapassado na classificação pelo Moto. Os dois times do Maranhão, por enquanto, dominando esse grupo 2. Motoclube com 7 pontos, Maranhão tem 6, Tocantinópolis 4, e aí vem o empate que eu me referi. São 5 times com a mesmíssima campanha, todos eles com 4 pontos, 1 vitória, 0 de saldo e 3 gols marcados. Tocantinópolis, Águia de Marabá, River do Piauí, Fluminense e Altos nessa condição de empate em todos os quesitos. A diferença aí se dá nos cartões amarelos, é por isso que a gente consegue ter um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto e um sétimo. E em oitavo lugar aparece o Cametá, que conseguiu aí perder todos os jogos, perdeu os 3 jogos até agora nas 3 rodadas. O Cametá, o time paraense, vai muito mal nessa temporada 2024. A gente vai para o grupo A3, tivemos no sábado lá no Barretão, em Ceará-Mirim, né? Exatamente, Ceará-Mirim, lá no Barretão. O Santa Cruz venceu o América de Natal por 3-2, a vitória de virada, uma vitória muito boa do Santa Cruz, duelo do Rio Grande do Norte, com a vitória, com a derrota aí do América, que é um dos grandes campeões estaduais do Brasil, né? O Iguatu, lá no Morenão, bateu o Atlético Cearense por 1-0. O 13 tá demais lá no Prefeito Almir Dutra, em Maracanaú, no Ceará. Meteu 4-0 no Maracanã. 13, 100% do campeonato, 3 jogos, 3 vitórias. Melhor ataque, já marcou 10 gols. E também a melhor campanha de todas, né? O Souza venceu o Potiguar por 1-0. A classificação ponto 13 com 9 pontos, 3 vitórias, saldo 7, 10 gols pró. O 13 tem o artilheiro do campeonato também, é a melhor campanha de todas no geral. Nós temos 3 times 100%, o Manauara, o 13 e o Inter de Limeira. E o 13 é o melhor desses 3 porque ele tem mais saldo, né? Fez mais gols também.
Enfim, o 13 arrebentando. O Iguatu tem 7 pontos, o América de Natal tem 4, tem mais saldo do que o Souza, tem saldo -1, fechando o G4 aí com 13, Iguatu, América de Natal e Souza. Quinto lugar o Maracanã com 4 pontos, saldo -3. Sexto, o Potiguar tá com 3 pontos, saldo -1. O Santa Cruz conseguiu sua primeira vitória importante para entrar na briga, tem 3 pontos, saldo -2. E o lanterna do grupo é o Atlético Cearense, que perdeu todos os jogos. Grupo 4, na tela, esse grupo foi resolvido no sábado, todos os jogos no sábado. Jacuipense e Juazeirense 2-1 para Jacuipense no duelo baiano aí da rodada lá no Pituaçu. No Batistão, o Retrô venceu a segunda seguida na Série D. Nesse grupo 4, meteu 3-1 para cima do Sergipe. No estádio Paulo Coelho, a Fera Sertaneja perdeu em casa para o Itabaiana, que vai muito bem nesse início. Itabaiana do Sergipe liderando inclusive esse grupo, metendo 2-0 fora de casa, um resultado bastante importante para o Itabaiana, que aparentemente vai rumar aí para buscar a classificação. No Juca Sampaio, CSE e Asa empataram por 1-1. Essa chave começa equilibrada, mas você vai reparar que nas 4 primeiras posições os times já se destacam. O Itabaiana com 7 pontos e saldo 4, segundo o Retrô com 7 pontos e saldo 3. O Retrô, claro, sempre muito candidato ao acesso, sempre a expectativa para o Retrô é de briga pelo acesso. Nos últimos anos acabou caindo no mata-mata. Terceiro lugar o Asa com 7 saldo 2, Jacuipense tem 5 pontos conquistados. Esse é o G4 com Itabaiana, Retrô, Asa e Jacuipense, e eles já começam a abrir uma vantagem para os demais. O CSE com 2 pontos e o trio ali com 1 ponto só, Juazeirense, Sergipe e Petrolina. Então com 3 rodadas você já tem uma vantagem de 3 pontos do quarto para o quinto. Isso não é definitivo, mas é um alerta. É um alerta para as equipes que estão abaixo aí do quarto lugar nessa chave, se não pode deixar de desgarrar. Vamos lá para o grupo 5 então, das equipes do Centro-Oeste. Na cidade de Iporá, lá no Ferreirão, Iporá e Craque empataram por 1-1 no confronto goiano dessa chave na rodada. No Newton Santos, em Palmas, deu Anápolis para cima do Capital, a primeira vitória do time de Goiás, justo fora de casa, para cima do Capital, que vinha bem no campeonato até aqui e continua bem, de certa maneira, competitivo. No Defele, em Brasília, o Brasiliense bateu o Real Brasília também no confronto das equipes distritais, vamos colocar assim. O Brasiliense venceu o Real por 2-1, vitória bem importante do Brasiliense, que se consolida aí, vira líder nessa rodada. Misto e União Rondonópolis no confronto de equipes do Mato Grosso do Sul, 1-1, empataram lá no Eurico Gaspar Dutra, liderança do Brasiliense com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. Segundo lugar o Iporá com 5 pontos, também tem 5 o Craque, vantagem do Iporá no saldo. Quarto lugar o Capital tem 4, então o G4 com Brasiliense, Iporá, Craque e Capital. Quinto lugar o Anápolis, tem 4 pontos, conseguiu a primeira vitória nessa rodada. Sexto e sétimo, União Rondonópolis e Misto, os 2 times do Mato Grosso, na mesma condição. Os 2 estão invictos, mas também não venceram nenhum jogo ainda. 3 jogos e 3 empates. E o Real Brasília perdeu para todo mundo. Vamos para o grupo 6, que envolve equipes do Sudeste, sobretudo aí do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, com o Itabuna, que aparece ali no meio da turma. O Itabuna, que é da Bahia. Joaquim Alves de Souza recebeu o jogo Real Noroeste Serra, lá em Barra de São Francisco, 0-0. Luso Brasileiro, primeira vitória da Portuguesa, e foi para cima do Nova Iguaçu, no confronto estadual, no confronto carioca. Real Noroeste Serra, confronto capixaba, Portuguesa e Nova Iguaçu, confronto fluminense, né, do Rio de Janeiro, 1-0 para Lusa. O Itabuna venceu o Audax por 1-0 com gol na reta final do jogo, e teremos aí na segunda-feira, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais, Democrata contra Ipatinga, um confronto mineiro, praticamente todos os jogos aí com confrontos estaduais, né, confrontos internos. Liderança do Itabuna, da Bahia, com 7 pontos, fazendo sucesso aí nesse grupo do Sudeste, mas quem lidera é um nordestino, Itabuna. Segundo lugar a Portuguesa com 5, terceiro lugar o Nova Iguaçu tá com 4, saldo 3. Quarto lugar o Democrata com 4, mas joga. O Democrata, se vencer o jogo por 2 gols de diferença ou por um 3-2, vai assumir a liderança desse grupo 6. Quinto lugar o Serra com 4 pontos, saldo -3. Sexto lugar o Real Noroeste, empatou todos os jogos, tem 3 pontos. Sétimo Ipatinga com 1 e o Audax perdeu todos os jogos, a exemplo do que fez no Campeonato Carioca. Então o G4 com Itabuna, Portuguesa, Nova Iguaçu e Democrata de Sete Lagoas. E o Audax impressionante, né? Perdeu todos os jogos do Campeonato Carioca, os 12 que fez lá, foi rebaixado e entra na Série D, fez 3 jogos e perdeu os 3. O Audax é impressionante, ele tem 16 jogos na temporada, perdeu 15 e empatou 1. Um jogo que ele empatou e foi eliminado, inclusive na Copa do Brasil. Grupo A7,
equipes de São Paulo, equipes de Minas Gerais, também tem o Maringá do Paraná e o Costa Rica do Mato Grosso do Sul. A Inter de Limeira manteve 100%, 1-0 para cima do Água Santa, que estava 100%, mas agora não está mais. Pouso Alegre meteu 4-1 para cima da Patrocinense no confronto mineiro da rodada. Então tivemos um confronto paulista, um confronto mineiro, 4-1 para o Pouso Alegre, São José contra Santo André, um jogo confronto paulista também, em São José dos Campos, lá no Martins Pereira, foi 0-0, e o Maringá honrou seu favoritismo jogando no Willie Davids, venceu o Costa Rica por 2-0. Vamos para a classificação do grupo 7, Inter de Limeira tem 9 pontos. 3 jogos, 3 vitórias, tem aí a terceira melhor campanha no geral, fica aí só atrás do Manauara e do 13, e só esses 3 têm 100% de aproveitamento. Segundo lugar, o Pouso Alegre com 6 pontos, saldo 5, terceiro o Maringá, 6 pontos, saldo 2, o Água Santa tem 6 pontos, saldo 2, mas tem um golzinho a menos do que o Maringá, então o G4 aí com Inter de Limeira, Pouso Alegre, Maringá e Água Santa. A gente fez o registro lá do G4 do grupo 4, né, que já tinha uma diferença do quarto para o quinto, nesse a diferença é até maior, já são de 4 pontos. Inter de Limeira, Pouso Alegre, Maringá e Água Santa já começam a abrir muita vantagem para os demais, claro, muito no início, tem muita coisa para acontecer e tudo mais. Aí você tem o Santo André, o São José, Patrocinense e Costa Rica vindo bem atrás. Aí a gente chega no grupo 8, o grupo 8 é o grupo das equipes do Rio Grande do Sul, e como todo mundo já sabe, né, os times do Rio Grande do Sul estão imunes de participar dos jogos, estão fora das rodadas dos últimos fins de semana, em virtude da grave crise humanitária que o estado atravessa por conta das fortíssimas chuvas que acometeram o estado nas últimas semanas e, claro, as consequências que aparecem. Você tem aí centenas de milhares de pessoas desabrigadas, centenas de mortos, enfim, uma situação realmente lamentável que acontece no Rio Grande do Sul, e a gente deixa até a nossa energia para o povo gaúcho, que é um povo que certamente vai superar, um povo muito valente. Mas tivemos aí 2 jogos, né? Na rodada anterior foi um jogo só, agora foram 2, Hercílio Luz e Concórdia empataram por 1-1, e o Barra meteu 3-0 no Cascavel lá no estádio Hercílio Luz em Itajaí, o Barra assumindo a liderança do grupo 8, que é um grupo que está muito quebrado, fica até difícil fazer uma análise por conta dos diversos jogos que faltam. Teríamos aí no Albino Turbay, Cianorte e Brasil de Pelotas, e teríamos um confronto gaúcho entre Avenida e Novo Hamburgo lá no estádio dos Eucaliptos. E é como a gente está dizendo, esse grupo 8 fica muito difícil fazer uma análise, porque são muitos jogos a menos aí, jogos que deveriam ter sido realizados e não foram, né? O Barra 4 pontos liderando, Concórdia 4, Cianorte também 4, o Cascavel tem 3, o Hercílio Luz 2, e os 3 últimos são justamente os times do Rio Grande do Sul que só jogaram uma vez, né? Novo Hamburgo tem 1 ponto, Avenida e Brasil de Pelotas, que perderam na estreia, tem nenhum, não fizeram ponto ainda no campeonato. É esperar para ver o que nos aguarda daqui para frente nas próximas semanas das equipes aí do Rio Grande do Sul, como é que vai se resolver essa situação. Enfim, esse foi o geralzão dos 8 grupos. Vamos para os principais artilheiros? Thiago Alagoano, do 13, tem 4 gols, é o principal goleador, mas ele tem companhia aí do Paulo Rangel, do Motoclube, que também chegou a 4 nesse fim de semana. Wesley Smith, do Fluminense do Piauí, tem 3 gols, a galera com 3, aí o Brandão, do Pouso Alegre. Matheus Bambu, do Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. E o Jefinho, do 13, também 3 gols. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro, terceira rodada encerrada, ou praticamente encerrada, faltando apenas um jogo a ser realizado. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de acompanhar todos os detalhes da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, até a próxima, turma.